Olá, tudo bem com você? A paz do Senhor. O tema do nosso devocional de hoje é Fundamentando sua esperança no Senhor. Vamos abrir a Bíblia em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 21, que diz assim: Quero trazer à memória tudo aquilo que me dá esperança. Qual seria a maneira correta de vermos as coisas da vida no ponto de vista de Deus? O seu ponto de vista denigre ou enaltece a posição de Deus? Estas e outras questões podem suscitar inúmeras dúvidas no coração do cristão. Costumamos, na maioria das vezes, ouvirmos vozes do além, não dando conta da verdade explícita na palavra de Deus. Queremos ouvir coisas que Deus não permitiu que a ouvíssemos. Em certas situações, nos pomos a duvidar da soberania de Deus e acabamos decidindo por nós mesmos. Isso certamente demonstra a capacidade do homem de denegrir o que Deus pode fazer especificamente por cada um de nós. O homem é capaz de tudo e de quase sempre não de ouvir a voz de Deus. Com o cristão, deveria ser diferente. Porém, muitos cristãos focam suas decisões da vida no seu ponto de vista, abandonando toda a convicção de Deus. A Bíblia é repleta de exemplos de como ele age na vida de um homem. A maioria dos personagens bíblicos puseram-se a duvidar de Deus. Quando um homem ou uma mulher de Deus estão convictos de algo sem ao menos buscar a resposta de Deus, isso certamente denota um compromisso consigo mesmo e com sua vontade, abandonando qualquer verdade existente em Deus. Na verdade, eles estão fugindo da presença de Deus. Por quê? Por quê? Eles sabem que os parâmetros de Deus, da vida com Deus, estão submetidos à sua soberania, à sua vontade soberana. E dessa forma, procuram se esquivar dos valores absolutos de Deus. A primeira evidência de um amadurecimento com Jesus Cristo e em sua palavra é como o cristão se porta diante de cada situação que esteja. Numa situação extremamente desconfortável, a sua memória volta-se às Escrituras Sagradas ou a sua memória oculta a verdade que Deus estabeleceu nas Escrituras Sagradas? Faço essa pergunta para você. O cristão maduro detém-se na palavra de Deus, esperando nela e atentando nela, sabendo que a única esperança de uma resposta genuína vem propriamente dela. Olha o que Pedro disse após muitos discípulos o terem abandonado, que se encontra em João capítulo 6, versos 67 até o 69, que diz assim: Então perguntou Jesus aos 12, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos conhecido e crido que tu és o Santo de Deus. Veja o que Pedro diz. Para quem iremos? Isso demonstra uma total fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Muitos procuram decifrar o caminho de Deus através de revelações,
através de sonhos, visões, sentimentos e também novidades, mas não querem estudar a palavra de Deus. Toda a esperança e revelação encontra-se definitivamente na palavra de Deus. Pedro não tinha para onde ir, a não ser ficar perto do Mestre e Senhor dos Senhores. Jesus é o dono da palavra de vida eterna. Não existem atalhos para Deus. A sua comunhão consiste em ouvir atentamente a voz de Deus em sua palavra. O fundamento de toda esperança é Cristo. Pare de olhar para você. Pare de olhar para os outros. Pare de olhar para as circunstâncias da vida. Olhe para Cristo. Olhe a advertência do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, verso 14, que diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Você quer a verdadeira esperança de vida? Põe sua memória a lembrar-se de nosso Senhor na cruz do Calvário, morto pelos nossos pecados e vivo para Deus. Um dia ressuscitaremos com Ele em glória. Essa, sem dúvida alguma, é a maior esperança do cristão. E lembre-se, tudo começa na cruz e termina na cruz. Deus te abençoe grandemente, fica na paz e até mais.